ao aumento de 15 dias do confinamento social que foi prorrogado pelo governador do estado, nós ainda continuaremos com os nossos cultos online, amém? E agora, para iniciar este culto, eu vou fazer uma oração. Então, feche os seus olhos e vamos nos concentrar, vamos falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos vivendo, ó Pai. Deus, te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo, ó Pai. Meu Deus, abençoa elas, ó Pai, livra, Senhor, de todo e qualquer mal, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos tens nos dado, ó Pai, as redes sociais, ó Pai, como meios, ó Pai, de falar do Teu Evangelho, como meios, ó Pai, de levar a Tua palavra, ó Pai, para as pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. Nós agora iremos fazer uma leitura. Abra a sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí, né? No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Após essa leitura, nós vamos agora ministrar o louvor e, salve irmãos, vamos louvar o Senhor. A luz do meu caminhar, Cristo
oração, vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai bendito e santo, te agradecemos, Senhor Jesus, pelos louvores que foram entoados ao teu nome, Pai. Assim Deus recebe, Pai, com o teu suave, toda a glória. Assim abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, Pai, que juntamente conosco está te louvando, te adorando e te exaltando, Pai. Aqueles, Pai, dos seus lares que não te conheceram verdadeiramente, eu sei que o Senhor fala em meio aos louvores, Deus. Assim vem tocando, vem convencendo o Espírito Santo de Deus, cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, este nome que está acima de todo nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Após a ministração do louvor, nós iremos agora orar pela ministração da palavra, amém? Com o irmão Sérgio. Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Nesse momento difícil que a nação está passando, nós precisamos nos concentrar mais, orar mais, buscar mais do Senhor, clamar a Ele em espírito e em verdade, para que Ele possa fazer cair por terra esta enfermidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai amado, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós clamamos a Ti de todo o nosso coração, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, para que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que escutar esta palavra, Senhor, esteja com o coração totalmente livre e aberto, Senhor, para aceitar, Senhor, a Tua voz e a Tua verdade. Através do Teu Filho, Pastor Pedro, que esta palavra seja uma palavra abençoada, Senhor, a todos aqueles que nos escutam nesse momento, Pai. Nesse momento em que nós estamos tanto, Senhor, necessitados de Ti, Senhor. Precisamos muito, Senhor, de Ti. Precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua verdade, precisamos da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa esse momento para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Boa noite a todos. Meu cumprimento eu faço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos e servimos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, aquele que nos ama e que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e que por isso foi achado digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e as ações de graças e a adoração e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o seu poderoso nome. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o eterno e suficiente Salvador da humanidade. Amados, hoje, dia 6 de abril de 2020, nós estamos no 18º dia de confinamento social prorrogado pelo governador do estado até o dia 20 de abril. Em obediência a Deus e às autoridades eclesiásticas e civis, nós continuamos cumprindo todas as normas e todas as determinações do Ministério da Saúde, cuidando principalmente dos idosos a partir de 60 anos, das crianças, tendo todos os cuidados com a higiene de cada um. Graças a Deus que nenhum membro da igreja
e das congregações, contraiu esse vírus maldito, anunciado e tão temido pelo mundo nos dias atuais, o tal do Covid-19. Amados, na dependência do Espírito de Deus, nós queremos meditar nesse momento, mais uma vez, sobre a armadura de Deus. Para tanto, queremos ler o texto sagrado que fala sobre a armadura de Deus, que é no livro na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6, dos versos 10 até o verso 18, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus abençoe os nossos corações com essa palavra poderosa, palavra sagrada neste momento. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele inicia esse texto dizendo: quanto ao mais, ou portanto. Assim sendo, esse texto percebe-se que é uma conclusão que o apóstolo Paulo faz da carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Veja que no primeiro capítulo do livro da carta, o apóstolo Paulo enfatiza que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Devemos atentar para isso. Todas as bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus nosso Senhor. No segundo capítulo, ele vai nos informar a respeito da salvação, que não é pelas obras, mas somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Isso não vem do homem, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em seguida, ele vai dizer para a igreja que a igreja não era composta só de judeus convertidos, mas também em Cristo Jesus
todos os gentios eram chamados e eram alcançados e fariam parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele explica que o ministério dele estava direcionado para esses gentios. Em seguida, o apóstolo vai dizer que se preocupa muito com a vida da igreja, e ele ora pela igreja, a fim de que a igreja tenha unidade de fé, a fim de que a igreja tenha na sua vivência, na sua vida, a operação dos ministérios de Cristo, bem como a operação dos dons do Espírito Santo. Na sequência, ele vai falar que a igreja precisa ter o cuidado com a vida familiar, o cuidado com a família, o relacionamento dentro da família precisa ser um relacionamento moldado, pautado pela palavra de Deus. Na sequência, ele vai dizer, finalmente, irmãos, finalmente, como uma conclusão, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós sabemos plenamente que a armadura de Deus é algo determinado por Deus, a fim de que tenhamos a vitória prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que quando ele diz, dá todas as orientações, desde o entendimento de que Cristo é o centro de todas as coisas, até o entendimento de que a vida familiar deve ser pautada, conduzida, sustentada, moldada pela palavra de Deus, aí ele diz, olha, quanto ao mais, ele inclui todas as coisas, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele, o apóstolo Paulo, usa essa figura, a armadura, ele usa para mostrar para a igreja que a igreja, os membros da igreja, eles não são só pessoas salvas que estão no mundo aguardando o arrebatamento da igreja para ir para o céu. Não. Ele vai explicar para a igreja que a igreja é formada de soldados de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bons soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja precisa estar vestida com a armadura de Deus, sabendo que ela não está no mundo para viver ao seu bel prazer, ela está no mundo para manter uma guerra espiritual contra o império das trevas. E se ela não tiver vestida da armadura de Deus, ela jamais vencerá as trevas. Agora, perceba que essa armadura, como figura, ela traz para aquele que faz parte do exército de nosso Senhor Jesus Cristo a verdadeira autoridade que cada soldado precisa ter para lutar contra o império das trevas. Nós precisamos saber disso. Nós estamos enfrentando nesses dias, desde 20 de março, uma situação de reclusão, podemos dizer reclusão. Estamos em confinamento por causa de um vírus invisível, por causa de uma ação do império das trevas, que não é única, mas nós estamos enclausurados dentro das nossas casas, em obediência às determinações da administração eclesiástica e governamental. Nós estamos em obediência a isso, mas confinados. Nós estamos confinados. E antes de ontem eu estava vendo um artigo que foi citado, uma fala da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, e ela deu uma palavra para a nação em rede nacional, dizendo que a Inglaterra, não somente a Inglaterra, mas o mundo todo estava numa guerra travada. Então, como estamos numa guerra,
nós precisamos conhecer o inimigo. Não vemos o inimigo. Então vamos cumprir as determinações da saúde. Vamos cumprir as normas das autoridades, da ciência. Vamos cumprir, vamos nos submeter, vamos honrar. Vamos manter isso. Nós não vemos o inimigo, a saúde, a ciência vê. Mesmo que ela não veja, mas ela vê pelo microscópio, ela sabe o que é. Então vamos obedecer. Mas estando em guerra, estando em batalha, nós como membros do exército de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos saber que a guerra espiritual é para a igreja. A guerra espiritual, essa batalha espiritual é para a igreja. E essa igreja precisa saber, conhecer, entender sobre os ataques sutis, astutos do inimigo invisível que é Satanás. O coronavírus é apenas uma ação do império das trevas. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar conscientes disso, revestidos da armadura de Deus, que nada mais é do que a autoridade de Deus sobre a vida daqueles que são soldados de nosso Senhor Jesus Cristo e que fazem parte do seu exército. Então a palavra de Deus vai nos dizer que a autoridade de Deus, ela está quando fomos resgatados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aprendemos tudo aquilo que faz parte da armadura de Deus. E o texto sagrado diz que a armadura de Deus, a autoridade que nós precisamos ter, está no fato de que devemos estar com os nossos... A verdade tem que estar viva em nós. Diz, cingindo, portanto, o vosso lombo com a verdade. Meus amados, a verdade é o contrário da mentira, porque a mentira é filha de Satanás. E nós, como soldados de Jesus Cristo, nós devemos rejeitar, odiar, repreender qualquer tipo de mentira. Porque se em nós houver verdade e mentira, seremos mentirosos. Toda a mentira desfaz o poder da verdade. Portanto, devemos estar conscientes de que da nossa boca, em nós precisa estar sempre a verdade. Ainda que nos curte o pescoço, a cabeça, mas a verdade tem que estar cingindo os nossos lombos. A verdade, a segunda coisa que é citada aqui como parte da armadura de Deus, é a justiça. Meus amados, nós vivemos dias de injustiça. A justiça, meus irmãos, é as coisas acontecerem exatamente segundo o curso normal, segundo Deus. Não é segundo o homem, nem segundo o mundo, nem segundo Satanás, mas a justiça segundo Deus. Devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Por isso estamos obedecendo às normas do governo e estamos obedecendo e considerando as normas de Deus, para não sermos achados culpados diante de Deus e muito menos diante dos homens. Portanto, devemos agir dentro da justiça de Deus, já que fomos salvos, justificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a palavra vai nos dizer que devemos estar conscientes, preparados com a propagação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz não é o Evangelho da desordem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz paz entre os homens, ele produz aliança entre os homens, ele produz aliança entre os homens e Deus, ele produz aliança entre Deus e os homens. Então devemos estar conscientes, amados, de que na nossa conduta, tudo aquilo que vier de nós, ainda que nos sintamos bem, mas se vier de nós e causar guerra entre os irmãos, entre as pessoas, entre a família, se não for por causa da verdade bíblica, devemos abrir mão. Não podemos abrir mão da verdade bíblica, a verdade de Deus. Isso não podemos abrir mão.
O Senhor Jesus Cristo diz que, nesse sentido, ele havia trazido espada entre os homens. Porque os homens comuns não gostam de Deus, não querem a palavra de Deus, não querem a justiça de Deus, não querem a bondade de Deus. Portanto, para esses será guerra. Agora, para as pessoas que estão com Deus, que estão em Deus, que amam a Deus, que temem a Deus, é paz. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo produz paz, por isso que é o Evangelho da paz. Em quarto lugar, a palavra de Deus fala que no nosso braço deverá haver o escudo da fé. O escudo da fé. A fé, diz a palavra de Deus, que é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção de fatos que a gente não vê e a certeza das coisas que nós esperamos. Nós não podemos agir pelo que vemos, nós precisamos agir pelo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, está tudo certo. Ainda que em certos momentos não compreendamos. Mas, meus amados, a fé que é produzida pela palavra de Deus deve estar entre as nossas ações sempre. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais: tudo que não provém da fé é pecado. A fé vai nos manter apagando cada dardo inflamado do maligno. Por exemplo, nós estamos vivendo entre as pessoas que estão sofrendo com o coronavírus. Mas, amados, temos que aceitar e honrar essas diretrizes do Ministério da Saúde, sim. Mas eu quero dizer a você que se você tiver fé produzida pela palavra de Deus, você jamais será encontrado pelo coronavírus. Se você crê que você pode estar livre do coronavírus, por causa da palavra de Deus, você estará. Porque é a palavra de Deus quem está te dizendo. Se creres, verás a glória de Deus. E não somente você satisfará o coração de Deus pela fé, mas você apagará todos os dardos inflamados do maligno, todas as tentações, qualquer coronavírus, qualquer enfermidade que venha, você usará de fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Em quinto lugar, a palavra de Deus fala do capacete da salvação. Amados, é fundamental que nós tenhamos certeza de salvação. Eu sei que há muitas pessoas que enganadamente dizem que a gente não pode dizer que está salvo. Mas como não podemos dizer que estamos salvos se nós cremos no sacrifício daquele que salvou a humanidade pelo seu sacrifício? Se Jesus diz, quando bradou lá na cruz, está consumado, ele estava dizendo: Pai, está tudo feito, a salvação está feita, tudo está feito, está tudo pago, a humanidade está salva. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se o Senhor Jesus Cristo me diz na sua palavra e na convicção do seu espírito no nosso espírito que nós fomos salvos, então, crendo, nós receberemos e veremos a salvação de Deus prática nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo quem nos convence, quem testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O apóstolo João fala na sua primeira carta, ele diz: agora, filhinhos, sois filhos de Deus. É agora, não é amanhã, não é no futuro, é agora. Agora somos filhos de Deus, porque cremos na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem é dele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, nós precisamos considerar que fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, a sexta parte da armadura de Deus é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Vejamos, meus amados, que as seis primeiras partes da armadura, que formam um todo junto com a sexta, elas são instrumentos de proteção e de defesa. Mas quando você chega na sexta, você está se deparando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Portanto, nós não podemos abrir mão do que a palavra de Deus diz. Se Deus disse que nós somos salvos, nós somos salvos. Se Deus disse que existe céu e inferno, existe céu e inferno. Se a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, é assim que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra no coração do homem, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, pessoas que nos ouvem, nós precisamos crer na palavra de Deus, precisamos honrar a palavra de Deus, precisamos assumir que essa armadura tem que ser vestida por nós e completa. Veja, por exemplo, me lembro do fato lá da tentação do diabo a Jesus lá no deserto. Com o que Jesus venceu a Satanás? O diabo cita palavra escrita e Jesus defende com palavra escrita. O diabo cita a palavra e Jesus defende com a palavra de Deus. E o diabo, na terceira tentação, ele foge, vai embora, porque o Senhor Jesus o venceu com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, é a espada do Espírito que tem que ser crida, obedecida e propagada, divulgada para todos aqueles que precisam do refúgio de Deus. Portanto, meus amados, o texto conclui dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, aleluia, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, se você quer a panóplia de Deus, porque a palavra armadura no original é panóplia, é aquela armadura que nos dá autoridade. Se você quer essa armadura, a panóplia de Deus, você quer estar firme nesses dias maus, nesses dias de coronavírus, se você quer estar bem diante de Deus, não temendo inclusive essas enfermidades que têm matado muito mais gente do que o coronavírus, se você quer estar firme, você quer apagar todos os dardos inflamados do maligno, você quer apagar todas as ações do império das trevas, dos principados, das potestades, dos dominadores do mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade nas regiões celestes, você quer tudo isso? Então abrace a panóplia de Deus, revista-se da verdade, revista-se da justiça, revista-se da fé, resista-se do Evangelho, revista-se da palavra de Deus, esteja revestido com a palavra de Deus. Meus amados, nós precisamos falar sobre isso, porque ontem mesmo houve, em observância à determinação do presidente da República, houve um jejum nacional. A igreja no Brasil ouviu a palavra do presidente Bolsonaro e decidiu, em obediência, jejuar o dia de ontem. A nossa igreja participou desse jejum, as nossas igrejas. Nós somos 106 igrejas e congregações na nossa região leste-oeste Ceará. Nós todos participamos. Mas veja, eu quero encerrar essa palavra citando para você 3 passagens da Bíblia que nos enquadram e que nós precisamos entender que o que vai nos fazer ouvir por Deus, o que vai fazer Deus ouvir a nossa oração, é se essa armadura estiver nas nossas vidas. Veja, por exemplo, o que diz o livro de Isaías no capítulo 58. Veja: clamam a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz, como trombeta, e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Veja, Deus mandou Isaías falar. Mesmo nesse estado de pecaminosidade, estado de mentira, estado de incredulidade,
estado de irreverência, estado de abandono da palavra de Deus. Nesse estado, diz o texto, nesse mesmo estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando como hoje, não se fará ouvir a voz lá no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum ou dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Amados, também está escrito no próprio livro de Isaías, no capítulo 65, o verso 1 diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fumo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu os medirei totalmente a paga devida às suas obras. Também concluo essa palavra com o que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, meus amados, nós estamos no momento. Esse coronavírus está trazendo para nós um alerta. Deus está trazendo para nós um alerta através desse coronavírus. Os templos estão fechados. Os crentes estão reclusos dentro de casa. O que Deus está nos dizendo? Deus está nos dizendo que nós precisamos examinar aquilo que o apóstolo Paulo diz no texto lá da ceia de 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estamos no momento, esse momento é de nós, a igreja, se autoexaminar.
se autoexaminar, discernindo, buscando discernimento do Espírito sobre aquilo que está sendo, sobre aquilo que está fazendo, sobre aquilo que está falando, se está honrando o seu pacto, o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Se o meu povo, meus irmãos, nós estamos vendo as pessoas apostatando da fé, estamos vendo as pessoas trazendo idolatria para dentro da igreja, estamos vendo as pessoas fechadas em si, estamos vendo as pessoas cegas, estamos vendo as pessoas comparando, aceitando essa norma pecaminosa da iniquidade, de que o pecado de ontem não é mais pecado hoje. Nós não podemos examinar isso. Estamos vendo que o mundo está num caos, numa escuridão, numas trevas, e a igreja está aceitando isso dentro dela própria. Nós precisamos olhar para nós. Estamos revestidos com a armadura de Deus? A verdade é honrada nas nossas vidas? A justiça tem sido prática nas nossas vidas? A fé tem sido prática nas nossas vidas? Estamos preparados para pregar o Evangelho? A nossa conduta, ela está enquadrada na palavra de Deus? Examinemos se nós estamos revestidos com essa armadura. Se não estamos, é tempo de arrependimento. Se o meu povo, porque não basta o jejum de ontem, não basta a ideia, a boa vontade, a boa intenção, não basta. O que basta é se a armadura de Deus está nas nossas vidas e sobre as nossas vidas. Aí sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O coronavírus baterá em retirada. As outras doenças e enfermidades baterão em retirada. O Brasil sairá do caos em que se encontra. Deus destituirá as autoridades corruptas da direção do país. Deus fará. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, estiver revestido de toda a armadura de Deus. Amados, essa é a direção de Deus para nós nesses dias. Creia, aceite e reaja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, ministrando a Tua palavra, Senhor, buscando pelo Teu Espírito, na Tua dependência, Senhor, mostrar para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, que é o tempo de nos autoexaminar. Ainda que sejamos igreja, mas é o tempo da igreja se autoexaminar. É o tempo da igreja olhar e ver se realmente está dando o primeiro lugar ao Senhor. A ver se realmente o Senhor Jesus Cristo está comandando as suas vidas. A ver se realmente o Senhor Jesus Cristo fala e a igreja obedece. A ver se realmente a igreja está vivendo para a glória de Deus. É tempo de ver se nós, igreja, estamos realmente priorizando a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de olharmos para nós e vermos se nós estamos realmente, Senhor, cumprindo a Tua vontade, honrando a Tua palavra. Meu Senhor, ser conosco em mais esse dia, em mais essa semana. Ó Deus, orienta o presidente, os governadores, o Supremo Tribunal, Senhor, tenha uma ação poderosa de Ti, o Congresso Nacional também, os governos estaduais, os prefeitos, os vereadores, os deputados federais e estaduais, Senhor amados, as autoridades da medicina, da ciência. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, acolhe, Pai Santo, e age com poder e grande glória. Que a Tua igreja se mantenha como igreja, como propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E assim, orando, clamando, o Senhor ouvirá dos altos céus o seu clamor e virá, se manifestará, sarando a nossa terra, matando o coronavírus e nos conduzindo, Senhor, numa vida mais amena, numa vida mais abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe e te conduza em amor e em paz. Amém. Deus abençoe.
Amém, irmãos? Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, nós queremos já encerrar o culto, mas antes eu quero abençoar a vida dos aniversariantes, né? Que hoje, dia 6, está aniversariando a Ana Lívia. Amanhã, dia 7, a irmã Valneide Mesquita. Dia 8, a irmã Neurislane e a irmã Shirlanda. Que Deus abençoe elas e dê vários anos de vida, amém? Até quinta-feira e a paz do Senhor.